Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Bom, o nosso episódio de hoje é sobre ginecologia no esporte. Esse episódio é tocado por elas. Eu não participo em absolutamente nada, a não ser dar essa introdução aqui para vocês. E a gente trouxe a Tatiana Parmigiano, que é a primeira ginecologista do esporte, focada no esporte no Brasil. E para ser sabatinada aqui por Ana Bonetti, do Mulheres do Tri, que é a nossa apresentadora desse podcast, Marina Jacob, triatleta amadora, e Bruna Mann, triatleta profissional. Então, elas falaram coisas nesse episódio aqui que vocês nunca ouviram em episódio nenhum. Então, não deixem de ouvir, tem muito conteúdo bom aqui. As meninas estavam mega empolgadas, me deram um monte de spoiler aqui. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio. Antes de seguir, tenho 3 recados importantes. O primeiro, nosso patrocinador, a Tree Designs, então, uma das melhores marcas de triatlon mundial acaba de chegar no Brasil, que é a Orca. Está tudo lá na Tree Design, você encontra tudo lá. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. Tem o cupom do Mundo Tri de 10% de desconto para comprar tudo que for da Orca. Tem a bananinha Santa Lídia, que é um doce de banana 100% artesanal, premium, produzido de altíssima qualidade. Tem 3 sabores. O de banana com amendoim é um negócio de louco. Já falei isso, falo todos os episódios. Não é publi, é verdade. Então, não deixe de comprar, tá aqui o cupom, a gente vai deixar aqui o link na descrição, o cupom MUNDOTRI10, você ganha 10% de desconto para comprar sua bananinha Santa Lídia, experimenta, vai valer muito a pena. E o terceiro recado é da Trek. A Trek anunciou, tem um aviso de recall de segurança de 2 bikes e de um guidão. Então, se você tem a Speed Concept SLR ano modelo 2022, em opção de cores padrão e personalizadas pelo Project One, ou todas as Emondas SLR ano modelo 21-22 e opções de cores padrão e personalizadas pelo Project One, e o guidão integrado Aeolus RSLVR-C da Bontrager 2020-22. Procure o seu revendedor Trek. A Trek anuncia esse recall para esses modelos. O risco com sobrecarga, o guidão romper, então risco de queda, então muito perigoso. Então não deixem de procurar, ligue para o teu lojista. A gente vai deixar aqui o link do recall com todos os detalhes, tudo para a Trek atendê-los da melhor forma possível. Eles já estão providenciando tudo, então é um recado muito importante aí da Trek para vocês. E agora sim, bora para o nosso episódio MTCast muito especial para vocês. Esse é mais um episódio do MTCast, do Mundo TI. Eu sou a Ana Bonetti, sou uma das organizadoras das Mulheres do TI e a gente tem uma parceria com o Mundo TI para falar e ocupar esse espaço para falar sobre assuntos femininos e triatlon. Então, hoje nós estamos aqui com 3 convidadas muito especiais, grandes inspirações, para falar sobre assuntos muito importantes para cada triatleta, que estão relacionados ao ciclo menstrual, métodos contraceptivos, tríade da mulher atleta, o triatlon e a saúde do assoalho pélvico, doping e dicas femininas. Difícil vai ser a gente condensar todos esses assuntos no tempo, né, que o Gabriel quer, que é 1h30, mas ele já avisou que se a gente não conseguir, ele divide em 2 episódios. Então, eu vou já apresentar as convidadas para a gente já começar esse bate-papo aí. Doutora Tatiana Parmigiano, ginecologista do esporte, integrante da equipe médica do time Brasil desde 2011, né? Ex-atleta do Esporte Clube Pinheiros, nadadora e também atleta do polo aquático, e mãe do Pedro e da Gabriela. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Ana. Super obrigada. Bruna Mann, atleta profissional, educadora física e 3 vezes top 3 no Ironman, né? Bruna, seja bem-vinda também. Obrigada. Um prazer revê-la, né? A última vez que nos vimos foi aqui em Brasília. E Marina Jacob, atleta amadora, CEO da Atlas Marketing, 3º lugar na categoria no Ironman 2022, com vaga para Kona no ciclo, né, Marina? Estou no ciclo. Carinha de cansada. Pois é. Marina conheci pelo Instagram, na pandemia, né? Eu interagi com ela no Instagram, a gente foi se conhecendo e a gente se conheceu pessoalmente em Floripa, né? Depois você veio para Brasília. Só a Tati que eu ainda não conheço pessoalmente. Ainda. Então, para começar... ainda, mas quero conhecer em breve.
Então, eu acho que a gente pode começar aí com uma pequena apresentação de vocês, da profissional com o esporte, essa ligação, para a gente já entrar nos temas que a gente elegeu como os mais importantes para esse bate-papo, tá bom? Tati, com você a palavra. Primeiro, né, obrigada, né? Quando a Marina falou, achei que era super legal. Atendo muita triatleta, né? Tô gripada, tá? Minha voz vai estar um pouco anasalada, mas fiz, né? Fui atleta, venho de uma família de atletas, fiz medicina e fiz gineco, né? Ginecologista, sou obstetra também, e fiz pós-graduação em medicina esportiva. E aí eu falo que eu consegui juntar as duas coisas que eu gostava, que era a medicina com o esporte, dando um atendimento particularizado para a mulher praticante de exercício. Eu acho que aqui a gente está falando muito em alto rendimento, né? É difícil falar com um triatleta, né? Com o ritmo que tem de treino, de não ser um alto rendimento, independente aí das provas. Mas acho que muito do que a gente vai conversar hoje vale para muitas mulheres esportistas, né? Atletas ou não, mas esportistas em si, porque é um ambiente, né? Particular, diferente dos homens. Só que com o número de mulheres crescendo cada vez mais, a gente tem que saber mais, eles têm que saber mais, né? Então é isso que eu tenho feito da vida aí nos últimos 15 anos. Tive a oportunidade de ir para 3 Olimpíadas, né? Com o Comitê Olímpico. Coordeno também a parte de ginecologia da CBF, né? No futebol. E é isso que eu puder contribuir hoje, eu estou aqui para dividir com vocês, na verdade, porque tem muita coisa que acho que a teoria e a prática podem andar juntas, né? Ah, com certeza, a gente tem muito que aprender. Eu falo que eu comecei no teatro em 2019 e eu venho descobrindo todos os dias um mundo de informações, né? E quando eu acho que eu estou começando a entender, vem outra coisa e eu aprendo novas perspectivas, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bruna, você. Desculpa, estava travada aqui. Bom, também estou gripada, já peço desculpas, esse tempo está matando a gente. Mas vamos lá, estou muito feliz pelo convite, muito feliz em estar aqui. E até o motivo do meu convite foi um post que eu fiz depois do Iron de Floripa, né? E depois a gente entra nesse assunto, mas eu quis mostrar um pouco, né, o que a mulher passa, ser mulher, como que é, né? Essa diferença. Então, como a Tati falou, as mulheres estão cada vez mais ativas e a gente acaba desconhecendo muita coisa, né? Como mulher mesmo, não tem muita informação, e até estava conversando com a Tati, tive a oportunidade de ser paciente dela, e a consulta dela é uma aula para a gente, assim, é muito interessante, sabe? A forma com que ela aborda, com que ela cuida das pacientes, né? É totalmente diferente, assim. Então, estou muito feliz em estar aqui, obrigada pelo convite e vamos lá. Bom, tenho o prazer de conhecer a Tati as três. foi... Hã? Pode falar. Não, eu ia falar que a Tati foi a indicação da Marina, né? Que tinha acabado de voltar de uma consulta, né, Marina? Com a Tati. Na verdade, eu passo com a Tati desde o ano passado. Acho que até o porquê que eu fui parar lá é um tema interessante, né, Tati? Vai ser abordado aqui. E mesmo que eu não esteja em consulta com ela, assim, não, porque você não vai a cada 2 meses no ginecologista. A gente tem um contato frequente, então ela cuida dos pacientes mesmo a gente não estando dentro da consulta. Foi um prazer para mim poder passar com ela. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho. Então, eu sou a Marina, triatleta amadora, como a Ana já falou. Tenho tentado um equilíbrio um pouquinho melhor no esporte aí, mas não nego que eu gosto da performance, gosto de me desafiar, gosto de ver o resultado do que eu treino, e eu acho que isso daí a gente acaba levando para a vida toda. Então, a pessoa que eu sou no esporte é a pessoa que eu sou profissionalmente, e etc. A gente não é uma pessoa em cada lugar, né?
E faz um tempo já que eu estava atormentando o Gabriel para a gente falar sobre esses assuntos, porque eu falando com a Ana, vejo que tem muita mulher vindo para o esporte, e quando eu comecei, eu não tinha muita informação das coisas. Eu gostaria muito que tivessem conversado mais comigo quando eu comecei. E aí, falando o porquê da Tati, quando eu passei com a Tati no ano passado, eu acho que eu fui uma das pacientes difíceis que ela tem. Não foi a primeira consulta, não foi uma consulta super, assim, fui brava para a consulta, eu estava brava, estava lá contra a minha vontade. E eu vi a importância na minha própria pele de alguém ter conversado comigo, porque a minha conduta, né, Tati, depois eu voltei já outra pessoa, e a gente criou um vínculo diferente. E ela realmente conseguiu fazer com que eu mudasse muitas coisas conversando comigo. Então, por isso que eu levantei essa bandeira, porque além da gente falar de temas corriqueiros, de dia a dia, que eu acho que é legal a gente falar de coisas pequenas que ninguém conversa, porque geralmente quando a gente começa no triatlo, agora tem outras mulheres, mas quando eu comecei no triatlo, eu treinava com os meninos. Eu era a única menina, a Bruna deve ter sido assim também. A única menina, um monte de menino. Oh, Quantas vezes você não ficou segurando o xixi porque ninguém queria parar na estrada? Não sei o que acontece, homem não tem vontade de fazer xixi, só a mulher que tem. E você fica lá, puta, vai parar onde? Os caras param em qualquer lugar. Aí não dá para você parar junto, então você fica lá segurando, porque você não quer ser inconveniente. Então são umas coisas muito pequenas que a gente vive e também acho que é importante a gente trazer à tona assuntos não tão pequenos, de saúde mesmo, que também não se falam muito. E foi o motivo, por exemplo, pelo qual que eu fui para a Natati. Então, é isso. Então, bora mergulhar em todos esses temas aí. E uma coisa que a Tati falou, né, na nossa conversa pelo WhatsApp, é a gente compartilhar as nossas experiências como atletas, e ela vem com as informações e o conhecimento, e a gente, como ela disse, ali a teoria, a prática, né? Eu acho que isso faz as atletas se sentirem mais próximas e até entenderem que algumas coisas não acontecem só com elas, né? A gente passa por inúmeras situações todos os dias, e assim, se ajudando, a gente vai resolvendo, né? E também eu acho, Ana, né, que eu acho que é um ponto-chave de tudo que a gente vai falar, a importância da individualidade, né? Aqui a gente vai ter 3 exemplos, né? Mas cada uma é cada uma, né? Assim, então é super importante isso, que aqui a gente consiga explorar, né? E vamos fazer bastante isso. Mas o mais importante é que cada uma escute isso e traga para a sua própria realidade, entendeu? Todas as verdades que serão ditas aqui têm que ser individualizadas, né? Então isso é muito, muito importante, né? Ninguém aqui vai sair dando receita, sabe? Então eu acho que o mais legal para fazer sentido é a galera pegar as informações que muitas vezes são pouco faladas e levar para o seu dia a dia, né? É isso que começa a fazer a mulher entender o quanto que ela é diferente e reparar em si mesma. Podemos começar com o ciclo menstrual, inclusive, já que todos somos diferentes em cada ciclo, e acho que aqui a gente tem como você disse, 3 exemplos, né, diferentes, e qual que é a repercussão desse ciclo menstrual na planilha de treinos de uma triatleta, né? Vamos lá, então eu vou dar a parte inicial, tá? Teórica, né? Teoricamente, a gente divide o ciclo em 4 fases, né? A fase quando a menina está menstruando, a fase pós-menstrual, que predomina o hormônio que chama estrogênio, o nosso principal hormônio. E isso já é uma fase periovulatória, né? Eu vou simplificar, tá? E a fase, então, é o pré-ovulatório, o pós-ovulatório e o menstrual. Ovulatório e o menstrual, perdão. Quando a gente faz, né? E isso até eu tive a oportunidade de. O meu doutorado foi avaliando as atletas olímpicas no Rio. E quando a gente faz essa pergunta para as mulheres, né? Que muitas vezes não era feita, né?
se você pudesse escolher uma fase do seu ciclo, e que fase do ciclo você prefere? A maioria prefere a fase pós-menstrual, né? Que é quando predomina realmente o estrogênio. E tem estudos que comprovam não, colaboram com essa colocação. Só que esses estudos também, eles mostram que eles colocam, por exemplo, que uma menina treina mal menstruada, então que o treino deve ser leve, que o pós-menstrual é a hora de se exigir mais de uma atleta mulher, o pós-ovulatório, um treino moderado, e ela volta a ficar mal no pré-menstrual de novo, que seria a partir da TPM, né? Mas esse estudo, que a gente chama de meta-análise, que compilou uma série de outros para chegar nessa decisão, ele coloca na decisão, ali na conclusão final, que quando você for falar em performance, tudo tem que ser individualizado, né? Então, voltando no que eu falei, tudo bem, o meu trabalho foi o mesmo resultado dessa meta-análise, que o pós-menstrual seria algo muito bom para as mulheres, mas não são todas, né? Então, muitas vezes as atletas chegam para mim e falam, Tati, qual que é a melhor fase do ciclo para competir? E eu devolvo a pergunta, entendeu? Quando que você se sente melhor? Né? E aí, vamos aí, eu vou te ajudar. Lá no Rio, mais de 60% das meninas referiam uma influência negativa do fluxo menstrual, do sangramento. Então, assim, se eu pudesse ajudar para que elas não estivessem sangrando na época, eu ia ajudar aquelas. Mas eu também já passei por ocasiões em que a atleta pediu para mim competir menstruada. Então, eu também preciso respeitar isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa talvez seja entender que o ciclo tem fases, que talvez a gente fique melhor numa fase ou em outra, mas que isso é individual, não adianta você perguntar para alguém, né? Então, eu sugiro muito, às vezes, que abaixem aplicativos, que entendam o ciclo e que tenha essa percepção subjetiva e, eventualmente, a percepção realmente do treinador do tipo assim, meu, você tá bem hoje, cara, treinou bem, que fase do ciclo que você tá? Vamos lá, pega ali. Ou então putz, treinei bem, que fase do ciclo eu tô? E com isso você começa a se conhecer um pouco mais, né? Quando, obviamente, aí a gente vai entrar, né, quando esse ciclo realmente existe, né? Mas eu acho que vocês mesmos podem falar, né, se isso influencia ou não, né? Bruna, sua percepção subjetiva do seu ciclo, como é que é? Então, concordo totalmente com a doutora, porque eu acho que é isso, é individual, né? A gente tem que se perceber e tem que se conhecer acima de tudo. Eu sou bem assim, eu anoto tudo. Ah, treinei bem hoje. Beleza, estou em que fase, comi o quê, dormi bem, não dormi. E isso é uma coisa que a gente tem que ter como hábito para conseguir ter as melhores performances. E, ao mesmo tempo, quando eu não estou rendendo bem, eu também tenho que anotar e entender o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é muito importante. E também não ficar muito com aquela cobrança que é bem normal a gente ter, né? Não, tá lá no Training Peaks que eu tenho que fazer 300 watts, mas eu cheguei no 200 e morri. Aí você fala, bom, o que está acontecendo comigo hoje? Por que eu não consegui fazer esse treino? Será que tem alguma coisa influenciando? E não ficar, eu não consegui porque eu sou ruim, estava lá na planilha, eu tinha que fazer. Então, eu acho que a gente também tem que aprender a se conhecer e que tudo influencia na vida de um atleta. Eu acho que por isso a dificuldade de ter estudos que batam o martelo e falam, é isso. Às vezes é uma noite mal dormida, uma coisa que você comeu, enfim, são N fatores, né? Eu falo assim, já fiz 12 Ironmans, eu falo, o Ironman é feito para dar errado, quando dá certo é porque, nossa, que bom, porque tanta coisa que influencia na hora da prova, e quanto mais longa fica a prova, mais coisa pode acontecer, na minha visão, né? E eu acho que isso é muito importante, esse autoconhecimento, fundamental. E não ficar sempre querendo o máximo, tem dia que a gente não vai estar bem. Então, eu acho que o mais importante de conhecer o ciclo, não só os dias bons, mas também os dias ruins, e não ficar se culpando sempre, né, por ter um treino ruim, uma prova ruim, alguma coisa nesse sentido.
Eu tenho E duas você, Mai? colocações, posso falar antes da Mar? Que eu acho só Claro, para pegar o claro. gancho da Bruna. Eu acho que a primeira coisa, não tem nada mais feminino que o ciclo menstrual, certo? Então, assim, entender que ele existe, que ele faz parte, e, de novo, né, não ficar lamentando, ponto. Vamos lidar da melhor maneira com ele, né? Mas a Bruna falou uma coisa que é muito importante: performance é um conjunto de coisas, né? Então, é treino, é nutrição, é sono, é saúde mental e é hormônio, entendeu? Não adianta a gente ficar batendo numa única tecla e aí a gente entra nisso a hora que vocês quiserem. Ai, quanto que tá minha testosterona, sabe? Quanto que isso, quanto que aquilo. Não é isso. Se você dormiu mal, sua testosterona pode estar bombando, entendeu? Se você treinou mal, se você não comeu bem, então é um pacote, né? E dentro do que ela falou, eu acho assim que é muito importante você saber seus dias bons, mas talvez mais importante ainda é você saber seus dias ruins. Porque a gente vai entrar também nisso aí, dos contraceptivos. Mas, por exemplo, se você não tá bem quando você sangra, tem menina que assim acordou menstruada e falou: Meu, acabou meu dia. Você pega teu ciclo inteiro e joga no lixo, entendeu? Então, se você já sabe que isso vai acontecer, você não pode contar com a sorte, entendeu? Você tem que se programar. Se você tem cólica, se você tem TPM, se você é, não quer simplesmente estar menstruada, seja porque você não quer usar um absorvente, opa, então peraí. Senão você vai ficar torcendo para a tua prova não cair no dia, você já está perdendo um tanto do seu foco em outra coisa, né? Então, saber os dias ruins é muito importante, né? Isso também faz parte do planejamento. Quando você está em treino, tudo bem, é isso aí, né? Se, pô, não tô bem, beleza, não tô bem, não precisa estar bem todo dia, né? Não precisa também achar que é a pior pessoa do mundo. Mas na prova você não tem uma segunda chance, entendeu? Quando tem dia, hora para acontecer, né? Tem que chegar bem, né? Então, assim, esse planejamento é muito importante. Beleza. Maína, você. Eu ia até falar, Bruce, ou Aninha, se você quer falar, porque você opinou sobre isso no grupo, né? Que a gente estava. Tá, E, porque eu, e a a sua sua opinião situação é. é ao contrário do que toda hora que a Tati falava, tem mulheres que falam que não gostam de estar menstruada e depois, e aí quando você escreveu lá no grupo, eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vejo isso. Então, acho que é legal você falar antes de mim, porque a minha resposta vai ser totalmente diferente do que a de todo mundo. Tá. Bom, eu sou daquelas, acho que eu devo ser a exceção, não sei, ou o grupo minoritário, que gosta de treinar menstruada, e que eu me sinto mais forte ou na véspera ou no primeiro dia. Eu não sei se é aquela gana que a gente tem, que a gente fica mais brava e mais nervosa no primeiro dia da menstruação, né? Eu não tomo nada, já faz anos que eu não tomo nem pílula, já tive Implanon, tudo, mas tirei já faz uns 7 anos. Então, eu conheço muito o meu ciclo. E eu sei que esses 2 dias, véspera e o primeiro dia, é o dia que pode colocar força, que eu vou fazer força. E se tiver na véspera e eu fizer força, eu vou menstruar depois do treino, porque ajuda a descer. Então, para mim, é bem diferente do que as meninas relatam. E já o pós, assim, depois que termina a menstruação, eu já não curto muito. Tem que passar uns 2, 3 dias para daí eu ter vontade de novo. Eu observei nessa última menstruação que o resultado dos treinos que eu estava fazendo uma sequência, ela deu muito diferente, não muito diferente, mas deu considerável os resultados. Quando eu estava menstruada foi mais forte e quando eu já tinha terminado, logo depois de terminar, já não foi a mesma coisa. Então, e mais uma coisa, né? A Bruna fez o Ironman menstruada também, acho que menstruou na prova, né, Bruna? Eu Foi. menstruei no sábado à noite para fazer o Ironman. E aí eu tive que, além disso, tomar a decisão se eu ia usar um OB, um coletor, ou se eu não ia usar nada. E aí eu pensei assim, gente, já vai ter a menstruação, já vai ser um Ironman. Cara, se eu colocar um coletor, porque eu uso coletor, né? Não uso AB porque eu tenho alergia. Eu falei, meu Deus, e se eu me sentir desconfortável? A ideia aqui é fazer uma prova da melhor forma, da forma mais confortável possível. E aí eu optei por não usar absolutamente nada, com aquele receio de
vazar e descer, né? Vamos jogar água e pronto. Mas, assim, voltando ao tema, que né, a gente está falando do ciclo menstrual, no primeiro dia, que foi no domingo, na prova, eu não tive muito pouco, não me senti mal, nem um pouco. Na verdade, queria fazer mais força, só não consegui, mas, mas a vontade estava ali. Mas a beleza é essa, entendeu? Assim, na minha opinião, não importa se você é minoria ou não, importa que isso é importante para você, entendeu? Assim, é isso que tem que ser respeitado. Eu, às vezes, vou em equipes, né, de time coletivo e falo assim, cara, Tati, faz todo mundo parar de menstruar. Essa ideia de que a menstruação é ruim para todo mundo não é verdadeira, entendeu? Por isso que, ainda mais uma menina igual você, que sabe referir que você fica forte e você não é a única, tem que ser super respeitada, entendeu? Uma TPM que te deixa alerta e agressiva é diferente de uma TPM que te deixa deprimida e chorona, entendeu? Então, assim, você saber usar isso a seu favor, maravilhoso. É a única pessoa que eu acho que, nossa, Iron Man amanhã, tô menstruada hoje, uhul. Uhul! Era isso que eu Tô sem precisava. nada, né? Tô sem nada ainda, né? Nossa, era isso que eu precisava. Não foi assim, porque eu falei, caraca, e agora vai Se o vazar? macaquinho é preto, tá tudo certo. Não, e estava chovendo, né? O que me ajudou absurdamente, né? Nessa parte me ajudou muito, né? Sim. Bom, minha Agora é resposta, você, Maria. a minha resposta eu vou devolver, eu vou falar um pouquinho da minha resposta, eu vou devolver ela com 3 perguntas para a Tati. Eu não tenho ciclo, na verdade. Eu sou uma atleta que tem amenorreia e eu não menstruo já faz uns, sei lá, uns 10 anos. E esse foi o motivo pelo qual eu fui parar na Tati no ano passado. Então, não é uma coisa positiva. É isso daí, não é um orgulho falar isso. Para mim, admito, assim, vou confessar que eu acho muito gostoso. Eu gosto de não menstruar, eu acho uma coisa muito cômoda, porque não sei nem o que eu fazer quando acontecer. Eu tenho OBs e absorventes por todos os lugares que eu ando, porque eu não tenho muito medo de acontecer e eu estar desprevenida. Mas eu não tenho ciclo. Aliás, eu não menstruo. Aí a minha primeira pergunta é, vou fazer as 3 e depois você responde. Se eu não menstruo, eu não tenho ciclo? Por quê? Eu sinto sintomas. Então, eu não sei exatamente se por eu não menstruar, eu não tenho os sintomas de um ciclo. Porque eu sei que 3 semanas atrás, eu estava com um humor. 2 semanas atrás, meu peso subiu em 1,5 kg. E eu eu não estava me sentindo super bem nos treinos. Não, foi uma semana mais esquisita. Já na semana passada, o meu peso voltou e a minha performance é igual. Então, assim, eu não menstruar significa que eu não tenho o ciclo de ter essas oscilações, porque eu já tentei várias vezes anotar, mas eu esqueço, porque como não tem um marco, é muito feeling, e às vezes pode ser também uma semana de estresse muito grande no trabalho, porque sou atleta amadora, então eu trabalho grande parte do meu dia. E, e a outra coisa também que às vezes eu me pergunto é se a gente às vezes também não se limita. Porque assim, o fato de eu não menstruar, eu nunca sei quando eu tô bem ou não tô. Então, eu não tenho um fator limitante na minha cabeça. Eu sempre acho que é possível fazer o que tá lá. Eu sempre acho, quando eu olho, eu falo, tá bom, é isso que eu sei fazer, é isso. Se isso tá aqui para eu fazer isso é executável, então eu vou lá e faço. Pode ser que às vezes eu faça às custas de muito, não sei, mas eu não tenho esse fator que limita também, não sei se às vezes tem esse fator limitante. Então, assim, a minha pergunta é se eu, mesmo não menstruando, eu tenho um ciclo, é quase uma consulta, mas é uma dúvida que eu acho que o que implica, eu acho que depois a gente legal falar assim, o que implica eu não menstruar, porque é uma coisa grave, até a gente está fazendo um tratamento já faz um ano para isso. E essa questão do psicológico também, como que a gente divide, como que a gente tem esse feeling, né? Porque, por exemplo, a pessoa acorda menstruada e fala, acabou o meu dia.
Porra, às vezes pode ser que não. Tudo bem, você se conhece, mas às vezes pode ser que não tenha acabado. Eu acho assim, ó, vamos lá. O fato de você não menstruar, às vezes você pode ter um ciclo, e muitas vezes pode ser um ciclo anovulatório, tá? Então, assim, às vezes, o não menstruar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é descartar algumas alterações. Então, tem alteração de prolactina, tem alteração de tireoide, tem ovário policístico, tem gravidez, entendeu? Tem menopausa precoce. Então, todos esses exames têm que ser feitos, independente se você é atleta ou não. Uma vez que tudo isso dê ok, a gente vai bater muito numa tecla que chama disponibilidade energética, né? E aí, o triatleta, ele é craque nisso, porque a gente fala para o triatleta, você tem que comer mais. Não, mas eu como bem. Eu tenho certeza que um triatleta come bem, principalmente em termos de qualidade, entendeu? Mas, muitas vezes, isso fica inferior em relação à quantidade, né? Então, assim, tem que ser uma nutrição que tenha quase que uma planilha semelhante à planilha de treino de vocês. Existe esse balanço energético para sobrar para metabolismo basal e para produção hormonal. Então, às vezes, assim, você tem ciclo, tá? É muito difícil e isso impacta muito nos estudos com as mulheres, porque, como eu falei, quando essa galera pede exame hormonal, tudo numa mesma folha, numa única coleta, isso, entre aspas, não tem valor nenhum, entendeu? Porque se você quer dosar um hormônio, você tem que dosar nos primeiros 5 dias do ciclo. Se você quer dosar outro hormônio, é nos últimos 20 dias do ciclo. Se você quer dosar outro, é no meio, na fase ovulatória. Então, assim, para seguir o ciclo da mulher, você teria que fazer várias dosagens hormonais ao longo de um período. Para você, às vezes, você não tem, principalmente quando você refere que tem os sintomas, às vezes você não tem a energia suficiente para produzir a camada interna do estrogênio, que o estrogênio faz a camada interna do útero proliferar e você não sangra. Mas isso não significa que seu corpo não está tentando fazer isso, entendeu? Então você pode ter um ciclo, né? E você pode ter, como eu falei, a maioria dos ciclos anovulatórios. Mas uma vez ou outra aí você pode ovular. Por isso que aí eu vou puxar um gancho rapidinho assim. Às vezes a atleta diagnostica uma gestação mais tardiamente, que ela está tão acostumada a não menstruar que ela esquece que ela pode engravidar. E o primeiro sinal é o não engravidar. Agora o Perdão, é o não Gabriel caiu da menstruar. cadeira. Oi? Agora o Gabriel caiu da cadeira. Então, assim, eventualmente você ovula, entendeu? Então, esse diagnóstico vem tardio porque nem passa pela tua cabeça que o não menstruar está relacionado a uma gestação. Então, quando você tem sintomas, geralmente, a gente pode associar mais a um ciclo ovulatório, tá? Se você conseguisse anotar os seus sintomas e você percebesse que eles são cíclicos, você consegue eventualmente pontuar, mesmo sem o fluxo, entendeu? Então, assim, a gente não pode falar que você não tem ciclo. Talvez você não tenha os picos hormonais que são necessários para que a gente realmente ovule e sangre, entendeu? E menstrue, tá? E aí, a última... Qual foi a outra pergunta que você fez? A última que eu ia... Acho que não é nem uma pergunta, também é uma consideração de que, assim, como eu não tenho esse a conhecimento, às vezes limitação. eu só vou lá e... Então, mas aí que a gente fala que, entre acho que um pouquinho do que eu falei, que performance tem vários fatores, e não só o hormônio, entendeu? Então, assim, você tá ou não menstruada, pode ou não ser algo que te influencia, porque, assim, se você tem uma menstruação dolorosa, se você tem muita cólica, se seu fluxo é gigantesco, poxa, é difícil isso não te atrapalhar, entendeu? Mas se o seu fluxo é pequeno, ou então, assim, se você realmente nem se importa, né, que nem mais ou menos aí o que a Ana falou, a ponto de até, cara, se exteriorizar a vida que segue, meu, tô focado em outra coisa, todos os outros pilares da performance são muito importantes, não? Então, assim, isso é muito individual, muito, vai muito da personalidade, a gente fala, né, do cérebro robusto, né, assim, de você... Meu, atleta, na real, mesmo quando eu falo aqui, ó, eu costumo falar,
você se sente mal menstruada? Ah, sinto. E se você for, você deixa de treinar menstruada? Não. A gente não tem a opção de não treinar menstruada, entendeu? Assim, e se a sua competição, sua prova cair no dia de uma menstruação, meu, atleta com cérebro robusto vai para cima, entendeu? Assim, independente, né? Então, isso também tem essa saúde mental envolvida, né? Aí, como eu falei nos pilares, né? Essa limitação tem que sair um pouco, como a Ana falou, da ideia de que a menstruação é ruim. Isso é uma coisa imposta para a gente, entendeu? A menstruação não precisa ser ruim. Você poderia até falar assim, eu preferia não estar menstruada. Beleza. Mas até aí, ela ser ruim é outra questão. A gente tem que se preocupar com outras coisas quando está menstruada. Por exemplo, se vai usar absorvente interno, externo, calcinha absorvível, coletor, entendeu? Então, outra, assim, tem várias coisas que norteiam. Se o kimono é branco, sabe assim? Se o uniforme do. Tinha um uniforme lindo de Osasco, se eu não acho que era Osasco, no vôlei feminino, lindo, sainha tal, branco. Você está em rede nacional, né? Com a bunda voltada, né? Você está num vôlei de praia de sunquini, entendeu? Então tem várias coisas que a maturidade faz a gente lidar muito bem, entendeu? Mas assim, nem sempre é fácil, né? Exteriorizar um fluxo hoje com as conquistas femininas é algo, beleza, é feminino isso e, meu, tá tudo bem, até sinal de saúde, como você falou. Mas não é tão fácil assim, né? Você Nossa, sabe menstruar que na frente de você todo mundo. falando agora dessas referências me fez refletir muito, porque a gente cresce tão acostumada é, com algumas exposições e a não te falar de outras coisas. Então, por exemplo, a gente cresce muito acostumada com o nosso corpo exposto, digamos assim. Então, os uniformes, as meninas sempre de sainha, sempre muito femininas, sempre muito... É um corpo muito exposto, mas não é um corpo feminino com todas as particularidades de um corpo feminino exposto, né? Ele é um corpo feminino exposto que a gente cresce acostumada a ver. Então, quem a gente vê no vôlei de praia, as meninas com a sunguinha, sempre as roupas são muito justinhas e curtas e os corpos são bonitos, mas a gente nunca permitiu ou nunca foi permitido que as meninas tivessem essa outra parte que é de ser mulher também discutida, porque aposto que se elas pudessem escolher, elas não usariam aquela sunguinha, principalmente se um dia elas estivessem menstruadas. Então, acho que a gente acaba crescendo sem perceber que a gente não fala disso. E a gente acaba aqui tampando isso. E estamos percebendo agora, na verdade, eu estou percebendo agora, com 35 anos, que eu deveria ter ficado mais preocupada antes. Mas isso está mudando, tá? Porque, por exemplo, as ginastas alemãs, agora em Tóquio, competiram de calça, de lycra, Pois é muito entendeu? desconfortável você abrir a perna, você está com aquela... Então, e isso motiva a exposição do corpo, esse corpo, Sem né? defeitos, né? Tipo, sem defeitos, digamos. Essa estética predispõe aos distúrbios alimentares também entre as atletas, entendeu? Essa busca pelo biotipo magro, essa busca pelo corpo estético, nos esportes com controle de peso mesmo, que nem as artes marciais. Então, isso também predispõe a muitas atletas que têm distúrbio alimentar, que têm anorexia, que têm bulimia, que têm vigorexia, acorda à noite, sabe? Assim, para fazer abdominal, entendeu? Ou come e usa o esporte como um meio de queimar o que comeu, entendeu? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes é uma cobrança externa, entendeu? E a gente nem percebe, na verdade. Não, porque isso é meio que social, né? Então, É. às vezes a gente fala que o esporte, né? Eu citei aí 3, né, exemplos aí, mas a busca do corpo magro é uma coisa socialmente imposta na nossa geração, né? Só que às vezes à custa de saúde, né? Então, isso é perigoso. A ideia de que, mesmo, né, vocês vão performar se tiverem mais leves, é uma coisa que está implícita no triatlo, Sim. que a ginasta bonita é a ginasta magrinha, entendeu? Então, assim, você não fica achando que uma ginasta gordinha consegue fazer acrobacia. Você subestima até a menina, entendeu?
E às vezes ela é cortada até antes, né? Ah, você não tem biotipo, entendeu? E você nem sabe se ela é talentosa ou não, né? Então, tem isso, né? Isso tudo envolve o esporte feminino. Inclusive, há uns 2 ou 3 dias eu recebi uma mensagem de uma atleta que me contou que está iniciando no triatlon, e aí o treinador que ela procurou disse que ela não tinha o biotipo, então que ela tinha que procurar um nutricionista para se adequar. E eu falei, bom, você tem noção do espaço que você quer ocupar, e você quer ocupar esse espaço, você quer treinar triatlon? Ela falou que eu falei, então, primeira coisa, você vai descartar essa opinião desse treinador e vai procurar outro profissional, porque não existe um biotipo, né? Eu acho que a gente tem que parar com isso, né? E aí eu vou contar uma experiência que eu tive com a Bruna. Ela estava hospedada aqui em casa e fazia parte do meu programa de autoaceitação, de aceitação do meu próprio corpo, competir de maiô. Porque eu, quando via a Fernanda Keller, achava maravilhoso ela competir de maiô, mas eu não me via competindo de maiô porque meu corpo não era do jeito, ou não é igual ao da Fernanda Keller. Então, quando eu comecei no triatlo, eu coloquei na cabeça que eu ia um dia competir de maiô. E graças a Deus as mulheres do TRI me proporcionaram isso, porque era o maiô das mulheres do TRI, né? E a Bruna estava aqui em casa e eu estava tão fixada nessa ideia que eu tinha que fazer a prova, era o GP, né? De maiô, que eu menstruei e queria fazer a prova de maiô. Aí a Bruna falou, então, vamos pensar no que você vai focar. Você vai focar na sua prova ou você vai focar em você de maior? Porque a probabilidade de dar um pequeno problema. E aí eu escutei a Bruna, né? E fui estrear em outra prova, acho que aconteceu 2 meses depois, e aí eu não estava menstruada, porque aí menstruação e maiô, né, Bruna? Acho que ia ficar muito, né? A gente tem que escolher as vantagens, daí é muita coisa, não dá. Não é? Mas não, eu acho que assim, a minha opinião é que a gente tem que fazer o que se sente bem, né, nesse sentido. Então, se você, né, para você era uma aspiração competir de maiô, deveria ser feito. Mas aí quando você falou, ai, eu tava preocupada porque eu vou menstruar, eu falei, putz, aí as duas coisas vai ser difícil. Porque é isso, né? Aquilo que a gente falou no começo, é muita coisa que envolve a performance, né? Não é só o fato de eu menstruar, e querendo ou não, quando a gente está competindo ali, a gente está exposta, não é igual, né? Rede nacional, vôlei e tal, mas você está numa situação de exposição, né? Quando eu comecei, eu também tive muito preconceito, assim, de estar acima do peso. Eu nunca tive um biotipo de atleta, nunca tive, e sempre passei isso, por isso. Que é isso, Bru? Olha o que você acabou de falar. Isso agora. Nunca tive biotipo de atleta. Qual que é o biotipo de atleta? Entendeu? Mas olha como você tá... Não, mas é esse que o treinador pega e olha e fala assim, não, essa não. Ah, essa vai. E aí, quando você está, principalmente começando no esporte, eu comecei na natação. Os caras, a maioria dos treinadores, né? Eu não posso generalizar, claro. Eu também sou profissional da área e nunca faria isso, mas vai separando, olha, um magro alto, fala, não, esse vai ser nadador, pode ser que o outro, entendeu? Então, é bem comum isso, né? E a gente realmente fica com isso na cabeça, né? É muito difícil você dissociar. E a gente é bombardeada todos os dias com imagens, com corpos perfeitos, que também a gente sabe que a maioria deles vem não só do esporte, tem outros fatores envolvidos, né? E a gente toma isso como padrão, e realmente é uma coisa assim que não é bem tranquilo, assim, né? Tantos casos que você falou de anorexia, você começa a entrar num ciclo que você se cobra o tempo todo, né? E como mulher é isso, né? Mas, Bruna, você falou um negócio que é muito importante. E a gente estava até brincando, né? Que o Gabriel, né, podia estar aqui, ou a presença de um homem. Hoje ainda, a realidade, 2 realidades, né? Uma, eventualmente a menstruação afasta a menina do esporte, né? Aqui a gente tem, 4 mulheres maduras, entendeu? Falando sobre menstruação. Mas no começo, ali na puberdade, a vergonha, né? O medo, isso às vezes afasta a menina do esporte, né? E a segunda coisa que você falou, e até assim, por esse afastamento, talvez a gente tenha menos meninas, né? Os treinadores são homens, a maioria das vezes. Então, a gente tem que ensinar esses homens sobre menstruação,
A gente tem que ensinar esses homens que tá tudo bem. A gente tem que ensinar esses homens que, meu, não é porque a gente menstrua que a gente é frágil, entendeu? Que a gente é mimimi. E aí esse pacote aí, do mesmo jeito que você falou, biotipo de atleta, esse imaginário aí de que mulher, né, é frágil, que qualquer coisa nesse sentido, cara, não é nem feminismo, assim, sabe? Assim, é tipo, meu, Sim. é justo, né? Assim, eles têm que entender, porque muitas vezes é do homem que vem essa observação do seu corpo tá gordo ou não, entendeu? Se você tem que perder peso ou não, sabe? Essa seleção, você é profissional da área, mas quantos técnicos, quantas técnicas ou treinadoras vocês conhecem? Entendeu? A maioria é homem. Então, assim, se essa mentalidade não mudar, e por isso que eu acho que a gente não pode excluí-los, entendeu? A gente precisa, na verdade, incluí-los cada vez mais, o negócio se perpetua até a gente conseguir ter uma participação maior de meninas, entendeu? Em todos os cargos. Atleta, treinadora, gestora, CEO, entendeu? Assim, isso é a geração que a gente está vivendo, entendeu? Mas a realidade hoje é que talvez todas vocês treinem com homens, entendeu? Sim, sim. Eu Uma vou. coisa que eu falo para... Não, pode falar, pode Diga. falar. Uma coisa que eu sempre falo no grupo, quando esse assunto vem à tona, nesse sentido do treinador, é porque algumas falam, mas ele não observa meu ciclo, é que eu acho que a gente tem que ter o conhecimento, primeiro passo, nós temos que ter o conhecimento do nosso ciclo, nós temos que nos conhecer, para que daí a gente possa passar a informação para o treinador. O que eu faço? Então eu vou colocar no Training Peaks os meus sintomas, eu vou explicar para ele, eu vou instigá-lo a estudar, né, e a individualizar meu treino conforme o ciclo. Eu acho que algo que toda ação tem uma reação, né, e ela parte da gente, então não adianta nada. Já aconteceu de algumas atletas falarem, mas meu treinador coloca off quando eu estou menstruada. Não, mas isso você não pode presumir que é assim, né? Então tá, você está menstruada, vai ser off. Não, você vai lá e fala para ele, estou menstruada, mas posso treinar, me sinto bem para treinar, estou super, como eu digo, pode pôr paulada aí que eu faço. E assim, eu acho que essa relação, né, de treinador com a atleta vai melhorando e ele vai também se informando sobre isso e vendo que o quão importante é para a gente, né? É isso mesmo. Mas Não acho que é adianta isso que você falou, a gente ter a gente saber falar disso. Porque a gente não sabe, a gente cresceu assim, agora a Tati falou, a gente está todo mundo madura. Mas com 18 anos, ninguém falaria disso. Eu não falaria disso com alguém. Você não tem essa verdade, você não tem... É uma coisa... Nossa, tá... Na minha época eu não falava nem isso, tá de Chico, não lembro direito. Tô velho. Você tá de Chico. E você ficava assim, um serzinho à parte. E também acho que tem um outro lado que não é só da crítica. Eu acho que a gente vê muito, fala assim, muito assim, critica se você está acima do peso. A gente também tem outro lado que é assim, só ao elogio ser. Os elogios também, eles são voltados para o quê, né? São voltados se você é desse modo. Às vezes, porque hoje em dia não é bonito criticar. Hoje em dia não é todo mundo que critica. Mas a gente tem que ver também o que nós e as pessoas que estão ao nosso redor enaltecem. Acho que isso é ainda mais importante do que... Porque quando tem a crítica, a gente se machuca, então aquilo lá fica mais gravado. Agora, quando a gente enaltece algo, a gente não percebe. Mas isso daí também é uma atitude que eu acho que é importante a gente ver o que nós mesmos enaltecemos. Quem que é a triatleta que eu sigo? Eu sou de acordo com aquela conduta dela? Então, por que eu vou seguir? Por que eu vou enaltecer? Porque quando você segue ali, você é um número. Então por que eu vou segui-la se eu não estou de acordo com a conduta dela? Só para ver, e aí tem essa questão, né, de só para me comparar. Então acho que também tem isso de a gente não focar só no que a gente ouve de crítica, mas também a gente focar no que a gente enaltece, no que a gente aceita como elogio. Isso aí, porque não pode estar sugestionável, sabe? Não tem como. Dependendo, você fala assim, não, vou só ver, eu não ligo, eu não ligo. Depende, né? Depende do dia, depende da onde isso bate em você.
né? E outra, né? Gente, as postagens são parciais sempre, né? Não adianta. É aquele negócio, todo mundo quer estar onde você tá, mas ninguém quer fazer o que você faz, entendeu? Você tá mega feliz de ir pra Kona, é fácil treinar pra Kona? Entendeu? É isso, Chorei entendeu? esses Mas, dias, Tati. Falei, entendeu? Mas eu falei, todo mundo fala, tá vivendo um sonho. Falei, nossa, que sonho duro. então, mas é isso, entendeu? Depois a pessoa só vê que, ai, você tava em Kona, cara, eu tava, mas tem que curtir o processo, entendeu? Acho que isso é muito importante, muito, muito, porque a prova, geralmente, tudo bem, eu vou falar aqui, vocês vão contrariar, né? Ela é rápida, é o processo que é longo, né? Assim, se o processo não valer a pena, galera, se é isso, se Eu você, concordo. se você consegue a ponto de para conseguir, você tem que estar submetido a um distúrbio alimentar, se você tem que estar, meu, deprimida, pô, não vai fazer sentido. Aquilo ali realmente é ruim, entendeu? E nem por isso vai ser bom todo dia também. Às vezes tem que ir no tranco, não adianta, é assim, entendeu? Mas aquele no pain, no gain não existe mais. Tem que ser prazeroso, Graças a Deus. entendeu? Pode doer, faz parte. Hoje, quando eu falo com as meninas assim, eu falo muito assim em relação a assédio moral, né? Dá para ninguém chegar para outra pessoa e falar, você não vai mais conseguir, isso é ruim, isso é burra, não é isso. Isso não pode, ponto. Mas um técnico, homem, vamos dizer assim, chegar e falar assim, pô, vamos aí, né? Assim, levantar a voz num incentivo construtivo, ué, tudo bem, né? Não é porque a gente é menina que a gente não vai aceitar, né? Uma crítica, um incentivo mais duro, né? Assim, Camada, né? Eu acho Sim. que sem mimimi, entendeu? Então, assim, só para fechar esse ponto do ciclo menstrual, para a gente passar para o próximo. Então, a individualidade de cada uma, né, que é respeitar, e a gente, o autoconhecimento, né, Tati, que é o importante, passar para o treinador, e que mais? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida, que é das meninas aqui. A gente tratou sobre os treinos serem mais leves, e aí também depende de cada um. Então, a palavra-chave é individualidade de cada atleta, né? E aí eu vou te ajudar, Ana, e já vou puxar, tá bom? E dentro Puxa. dessa individualidade, uma coisa, né? OB, absorvente coletor, é o que você gosta, tá? Então, isso. E aí, puxando, contracepção também, né? Então, assim, primeiro, vocês são atletas. Dentro de um ciclo, não está no plano da Má engravidar agora, na véspera de Kona, entendeu? Então, a contracepção, dependente agora da menorreia, até estou falando aí da atleta. Ninguém quer engravidar sem querer, entendeu? A gestação tem que ser algo planejado. E às vezes as pessoas esquecem que as atletas engravidam, entendeu? Então, assim, tem que ser motivo de consulta escolher o melhor contraceptivo para vocês, tá? Mas quando você, em relação ao ciclo, né? Quando você usa um contraceptivo hormonal, é, tipo pílula, anel vaginal adesivo, você não tem ciclo, tá? Assim, você fica estável o mês inteiro, porque é um ciclo exatamente anovulatório, não tem pico, né? Então ali você até assim, para um treinador é muito mais fácil você pegar, porque a mulher está estável o mês inteiro. Ela talvez mude se ela fizer a pausa. Então, assim, mas se você quiser emendar um método e não sangrar, não menstruar, quando isso acontece de uma maneira planejada, não tem problema nenhum. Então, parar de menstruar sem querer, a gente tem que investigar. Parar de menstruar porque você fez isso com o seu método, tá tudo bem, tá? Por outro lado, quando você coloca um DIU, você tem ciclo, entendeu? Porque você ovula, só que você mata o espermatozoide. Então, assim, nos métodos em que você não tem ciclo, é porque você não está ovulando. E no método do DIU, você mata o espermatozoide. São os dois jeitos de não engravidar, tá? Quando a paciente chega para mim e fala, Tati, qual que é o melhor método para mim? Uma das coisas que eu tenho que perguntar é: você quer planejar o seu sangramento? Se você quiser planejar o seu sangramento, talvez você tenha que escolher entre a pílula, o adesivo ou o anel.
Se você não se importa com o seu fluxo e você só quer contracepção, o DIU entra muito bem. Ok? Aí o pessoal quer tirar todo o hormônio. Ah, não, o hormônio faz mal. E coloca um DIU de cobre, por exemplo, numa atleta, tá? A gente sempre tem que lidar ali com pró e contra, né? Numa escolha. O DIU hormonal, ele afina a camada interna do útero. E talvez você não vá menstruar. E talvez a Ana vá ficar triste com isso. Entendeu? O DIU de cobre, ele aumenta a camada interna do útero. E talvez você vá sangrar mais. E isso eventualmente te traz cólica. Aí eles vão falar, mas você tá sem hormônio. Beleza, o que você prefere? Tá sem hormônio ou ter cólica e sangrar mais? Então, todas essas verdades têm que ser faladas numa consulta, entendeu? Então, assim, não dá pra gente falar que a pílula é ruim. Não dá pra gente falar que o DIU de cobre é o melhor, porque ele não tem hormônio. De novo, a gente tem que individualizar o que a menina tá escolhendo. Mas é muito importante. E tem que ter um método. Pode ser camisinha, não tem problema. Mas uma gestação não planejada interrompe uma carreira, né? Então isso é muito importante. Falou rápido e muita informação importante, hein? Nossa, ela Mas, falou olha, muita coisa que desculpa. as meninas perguntaram, né, Foi Ana? assim, vocês estão olhando para mim e assim, falou- um olhão assim, ó. Deu para entender ou foi confuso? Não, deu para entender e a gente discutiu no grupo, né? Tem o grupo do WhatsApp das mulheres do TI, o DIU de cobre outro dia, e uma atleta disse que para ela era bom e a outra atleta disse que para ela não. Eu também pontuei, porque quando eu parei a pílula, foi uma alternativa que eu pensei, ó, vou colocar o DIU de cobre, mas como eu tenho fluxo alto, eu achei que não, então não quis nem testar, né? Tirei tudo, parei, é uma opção minha e eu uso os meus métodos. Mas foi também mencionado lá a questão do se teria alguma consequência usar pílula por muito tempo ou usar o Implanon por muito tempo no esporte por conta da quantidade de hormônio. O Implanon, ele é um implante, né? Mas aí é um implante, um produto que a marca chama Implanon, que você coloca no braço, tá? Ele tem duração de 3 anos. Não tem problema nenhum você trocar o Implanon por outro. Usar a pílula por muito tempo também não tem problema. Tanto é que se você não tomar direito, ela vai falhar, certo? O que tem levado as pessoas a terem muito medo, a pílula tem sempre a questão da trombose, né? E assim, as mulheres com predisposição, com antecedente, têm realmente que tomar. Então, também não é aquela pílula que é boa para sua amiga, que vai ser boa para você. A gente tem critérios de elegibilidade para saber se uma pessoa pode ou não tomar pílula, né? Então, assim, o que hoje tem acontecido é as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Então, não é o muito tempo de pílula que você tomou, na verdade, é a idade que você para de tomar. Entendeu? Entre 35 e 40 anos, a gente nasce com todos os nossos óvulos. Eles vão envelhecendo ao longo dos anos. Acima dos 35, entre 35 e 40, eles envelhecem numa velocidade mais rápida. Então, para uma mulher engravidar cada vez mais perto dos 40, acaba sendo um pouco mais difícil. Só que aí ela acha que é porque ela tomou pílula há muitos anos. Entendeu? Então, assim, também só um parênteses. Uma mulher que não tem uma perspectiva de engravidar aos 35, eu brinco que eu sou a chata que tem que falar para ela. Você já ouviu falar sobre congelamento de óvulos? Entendeu? Porque, assim, infelizmente, a carreira esportiva, às vezes, tem um auge nos 35. Você está voando, você não quer parar para engravidar, entendeu? Só que, os nossos ovários envelhecem, então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Às vezes é um mês que demora aí para você fazer um tratamento e é um recurso que você vai deixar guardadinho ali. Às vezes você nem sabe se vai usar, né? Então a culpa não é da pílula, a culpa é desse tempo que a gente depois para e relaciona com a fertilidade. Pode tomar a mesma pílula a vida inteira, desde que ela esteja fazendo o efeito que você quer. Não precisa fazer pausa, né? Você pode emendar, né? Assim, tem pílulas que foram feitas para isso. E às vezes, assim, o nosso corpo, se a gente parar um mês, ele esquece que a gente tomou 10 anos. Então, assim, eventualmente você vai engravidar naquele mês, né? E não pode ser assim, eu vou ter uma prova, eu tomo pílula. Não estou treinando, eu paro.
Ah, é verão, eu tomo pílula. Ah, agora não. Ah, tô namorando, eu tomo. Porque isso também aumenta risco de trombose, tá? Então, assim, esse uso também não pode ser tão intermitente, porque senão a gente se coloca em risco sem saber. Por isso que a supervisão, obviamente, do ginecologista é importante nessas orientações, tá? Não pensem na pílula como um vilão. Nem todo mundo precisa, né? Mas se é uma menina que não quer menstruar, se é uma menina que tem muita cólica, se é uma menina que tem endometriose, cara, a pílula é o melhor medicamento que existe para isso. E não significa que todo mundo tem que usar, entendeu? De novo, depende do que cada uma apresenta ali. Eu ia perguntar para a Bruna se ela, como profissional, se ela, como é que ela lida, se o ciclo menstrual dela não usa nada, como é que é, ou se ela programa, porque no Ironman você falou que você menstruou na prova, né? E aí, se você puder contar também um pouquinho sobre essa experiência. Vamos lá. Eu usei DIU por 9 anos, tirei um, coloquei outro, e até a minha consulta com a Tati foi para saber, na época da troca, e foi o que ela falou, se está se sentindo bem com o DIU, continua com o DIU. E continuei, mas eu não sei, assim, eu estava sentindo a necessidade, eu percebia que eu estava muito estável, assim, sabe? E até emocionalmente, assim, estava num estágio assim que parecia que eu não estava nem bem nem mal e fiquei ali por muito tempo. E aí conversei com o médico, decidi tirar para ver o que né, para entender como meu corpo ia reagir. Eu queria sentir de novo o que era menstruar, o que era ter ciclo menstrual, porque eu nem lembrava mais, igual a Marina. Quando eu tirei também, eu tinha OB e MOB em todo lugar, porque eu não sabia quando eu ia menstruar. E eu tive uma experiência muito boa sem o DIU, assim. O DIU foi muito legal, porque é isso, a gente não se preocupa, a gente simplesmente vive sem, e também não consegue perceber muito. Eu tinha um pouquinho de escape, mas era totalmente irregular, eu tentava anotar, mas era uma vez com 15, depois com 25 dias, era super irregular, assim. E aí, quando eu tirei, demorei um pouquinho e depois já começou a ficar bem irregular o meu ciclo. E tenho cólica, mas os meus dias bons são muito bons de treino, assim. Então, hoje está fazendo mais sentido para mim sentir meu corpo, entender como eu funciono, e aí, nos dias bons, fazer os melhores treinos que eu consigo, mas é lógico, não dá para não treinar no dia que eu não estou bem, né? A gente, né, sem mimimi, não tem essa. Mas fica mais difícil, como a Tati falou, de fazer esse planejamento, porque no caso do Ironman, o que aconteceu? Primeiro que não ia ter profissional no Ironman, né? Foi um desrespeito total na minha visão. Eles avisaram em março que ia ter profissional, a gente ficou sem saber. Eu fiz o meu planejamento de prova em novembro, sem saber o que ia acontecer. E contando com a possibilidade de não ter a prova. Então, eu não consegui fazer um planejamento para o Ironman de Floripa. Eu me planejei para fazer 2 provas antes na Espanha. E essas 2 provas deu tudo certo, assim, eu estava na época no tempo bom e tal, e teoricamente eu iria menstruar na terça-feira antes de Floripa. Mas ansiedade de prova, tudo isso, simplesmente eu ficava, ai meu Deus, vai descer hoje. Acordava todo dia, ai hoje não. E assim foi até sábado e domingo. Acordei e não tinha descido ainda. Coloquei um OB, porque eu não tenho alergia, eu uso para treinar, me adapto bem, e fui para a prova. E aí, no meio da prova, eu comecei a ter cólica, e aí aquela sensação que você não consegue fazer força, durante a cólica eu não conseguia e tal. Mas, assim, foi uma escolha minha, que deu certo nas provas anteriores e deu errado nessa. Né? Como a gente sabe, o calendário de um atleta profissional também é uma coisa difícil de... Você tem que escolher uma prova para você ir bem. Não adianta, não dá para todas as provas, eu vou performar em todas. Não, você vai fazer, né? Principalmente nesse caso. Então, foi isso que aconteceu. Eu arrisquei contando que eu ia menstruar na terça, não menstruei, e aí fiz a prova menstruada. Mas é isso, você está lá na prova, não é? Nossa, vou parar a prova, vou ter um dia ruim. Não, eu fui, fiz o meu melhor do dia
E a razão até do meu post é porque todo mundo me conhece, eu na corrida, eu estou sempre curtindo a prova, dando risada, brinco com todo mundo. E muita gente olhou para mim e falou, o que aconteceu com você que você não conseguia nem olhar para o lado? Eu estava com cólica, mas está tudo bem. E aí eu fiz o post justamente para falar para as mulheres que isso pode acontecer e está tudo bem, né? A gente consegue fazer um Ironman menstruado sem problema. E é legal porque para você se conhecer, você precisa passar pelo bom e pelo ruim, né? Não Exatamente, tem como você se conhecer só no bom. exatamente. Não estou ouvindo. E você, não, eu tinha deixado no mudo, mas e você se conheceu quando você usava o DIU, né? Como era quando você usava o DIU e quando você tirou, né? Eu acho isso muito legal, essas experiências, assim, né? Eu usei a pílula, usei o implante e depois tirei tudo e falei, não, agora sou eu e mais eu e eu vou estudar como é que eu posso fazer, né? Por isso que eu Isso falei é que você pode usar o mesmo método, uma mesma pílula, a vida inteira, desde que esteja fazendo o efeito que você quer, entendeu? Se você não está satisfeito, você sempre pode mudar, entendeu? Então, assim, você pode mudar para uma nova pílula, você pode mudar para um DIU, você pode mudar para um implante, você pode não querer nada, entendeu? Então, você sempre pode. E aí, o que eu acho que é a nossa função colocar prós e contras mais comuns, que também não significa que vão acontecer com você, né? O DIU de cobre não aumenta o fluxo de todo mundo, o DIU hormonal não tira o fluxo de todo mundo, entendeu? Mas a gente, eu pelo menos, né, eu apresento os prós e contras para você escolher, entendeu? Assim, não tem melhor. E também, assim, se a Bruna quiser colocar o DIU de novo, ela vai lá e coloca, entendeu? O que a gente só pede, né, eu nunca faço nenhuma mudança na véspera de uma prova importante, né? Assim, existe uma adaptação. Essa adaptação geralmente dura uns 3 meses. O primeiro mês é o mais importante. Então, você só vai mexer em alguma coisa se for, assim, por exemplo, muito importante para a menina. Se não, se ela fez um ciclo inteiro daquele jeito, não vai ser na véspera da prova que eu vou mudar, entendeu? Ela treinou daquele jeito, ela se conhece daquele jeito. E vai, no ciclo olímpico a gente faz muito isso. Acabou a Olimpíada, é hora de mudar. É hora de fazer outras propostas, experiências, entendeu? E acho que é a mesma coisa com vocês. O que a Bruna falou é muito verdade. Não dá para você performar em todas, entendeu? Você tem que ter as escolhas. E algumas provas vão ser teste mesmo. Dessa vez eu vou, assim, se for menstruada, bora, vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Ela podia ter saído e falar, cara, nunca mais, entendeu? E aí muda a perspectiva dela, e ela volta pro DIU. Foi tudo bem, ela seguiu a vida dela, mas isso é muito legal. E acho que tem o período de teste, né, que você falou. Eu falo, assim, por experiência própria, quando a gente começou a fazer um tratamento, até acho que é legal depois a gente entrar no tema de tratamento hormonal, antes da gente estourar muito o nosso tempo, que estão falando que hoje Gabriel em já dia... mandou mensagem. Então, hoje em dia está falando muito de hormônio, tudo, então acho que é Acho que legal a tem duas gente falar desse... colocações do hormônio, Má. O que é o perigo de ficar, né, sem menstruar? Massa óssea, né? Então, uma das coisas que a gente está te protegendo é isso, né? E nem sempre você vai ter, mas você tem que ficar atenta numa fratura de estresse, alguma coisa assim, às vezes isso é um sinal. E a gente não pode, a gente tem que tentar não perder massa óssea, porque essa massa óssea é a mesma que a gente vai estar velhinha, É isso que entendeu? eu A penso, osteoporose lá na frente, né? É isso, né? né? Eu falar, a gente quer ser uma velhinha que levanta, que sempre levanta sozinha. Porque tem umas coisas que a gente não para pensar, mas sentar e levantar é uma coisa que quando você vai ficando velha, se você não tem musculatura e massa óssea, você precisa de ajuda. Você vai É fazer isso xixi, aí. você precisa de ajuda para levantar. Por isso que a musculação também é tão preconizada hoje como Né? exercício. Entre uma musculação aeróbica, a gente fala, vai fazer musculação. É o teu equilíbrio, entendeu? É tudo isso. Então, o tratamento hormonal entra junto com o nutricional, né? A base de tudo é o nutricional. E tudo que eu falei até agora, eu não falei em percentual de gordura em nenhum momento, né? Então, assim, não tem a ver com percentual de gordura, tem a ver com disponibilidade energética. O quanto você gasta, o quanto você consome, essa conta tem que fechar para você ter metabolismo basal, treino e competição e produção hormonal.
Essa é a ideia da tríade da mulher atleta, essa é a ideia do REDS, que é a deficiência energética relativa no esporte. Quando você tem uma deficiência energética, você tem risco maior de lesão, de não responder a treino, aí você quer treinar mais, entendeu? Coordenação, concentração, alteração de humor, tudo isso faz parte, né? Então, de novo, eu acho que o nutricionista é um profissional muito importante. E aí a terapia hormonal entra para proteger inicialmente esse osso, e em algum momento a gente tem que colocar também a fertilidade em questão, né? Assim, então, é importante, que nem a Má falou, se ela não se proteger, eventualmente ela engravida, porque a terapia hormonal ela não é contraceptiva. A Tati falou Mas, disso, né, você está ciente. eu tô te esperando aquelas, né? Oi? É isso, a gente precisa fazer um combinado, né? Um combinado que pode ser estrogênio e DIU para fazer as duas coisas, um combinado que pode ser enfim, aí de novo os tratamentos são múltiplos, né? Não tem receita, tá? Mas tem que ficar, de novo, voltando, triatleta tem uma qualidade nutricional maravilhosa, mas a quantidade tem sempre que ser revista de acordo com a planilha de treino, tá? A contracepção é uma coisa importante, também super individual. Pode mudar, né? Assim, não precisa ser a mesma para sempre, desde que você entenda por que você está fazendo a mudança. Não façam, gente, porque, né? Sem generalizar também, porque o médico pediu, porque o nutrólogo pediu. Cara, se você tá bem, você continua, ou então você vai tentar testar na hora que for boa para você. Tá? Eu já tive paciente que, seu nível de testo tá baixo. Ela suspendeu o contraceptivo e não competiu por cólica, entendeu? Então a testo dela estava super alta e ela não competiu, né? Assim, ouçam o corpo muito mais que o exame. O exame serve, obviamente, para a gente tomar algumas condutas, mas dosar testo em mulher na minha opinião, é muito ruim, porque se a testo tá alta, você se sente forte. Se a testo tá baixa, você vai se sentir fraca. De novo, entrando naquela parte de ficar sugestionável, é perigoso, tá? E eu vou pular um pouquinho aqui, mas só para a gente falar uma coisa. Às vezes as pessoas não aceitam o hormônio, mas muitas aceitam o chip da beleza, que nada mais é do que o hormônio, tá? Então, para ver como as coisas são relativas, né? A gestrinona nada mais é do que, né, a principal substância aí do chip da beleza, que também é um implante Eu não diferente sei por que chama chip da beleza, porque a eu acho promessa é ganho de massa magra, diminuir massa gorda, melhorar a libido, quem não quer, entendeu? Só que, né? Assim, tem poucos estudos ainda. Na hora que começarem a sair os estudos, talvez a nossa opinião mude. Mas hoje, o que a gente sabe, primeiro, que se a pessoa colocar o chip colocar ali uma combinação de gestrinona e ela não treinar, ela vai engordar, ela vai inchar, ela vai. Existe um efeito colateral que ela pode ficar cheia de espinha, entendeu? E Assim, é porque ele doping, é né? mais higiênico. Oi? E é doping. E é doping. É. E aí, a minha frase é assim: você vai dividir a sua linha de chegada com essa substância, entendeu? Se você lidar bem com isso, ótimo. Sem julgamento, entendeu? Mas será que você não vai perguntar será que você conseguiria sem? Entendeu? Eu acho que assim, vocês treinam demais para dividir com qualquer outra substância, cara. Eu acho meio injusto, né? Assim, Eu acho que a questão suplanta o individual, e é o que eu sempre falo para as meninas. A decisão de você colocar, de você fazer uma reposição de testosterona, de você colocar o chip da gestrinona, é uma decisão sua. É um problema seu. Ninguém tem que se meter. Só que a partir do momento que você decide competir, aí já não é só um problema seu. Concordo. Porque aí envolve o esporte, o espírito esportivo, a lealdade. Aí eu já acho que vai para além da atleta pensar se ela quer dividir o pódio com a substância. Se é certo, e que não é, né? E é desleal, para mim é desonesto, subir no pódio como chip de gestrinona, como já aconteceu e como acontece por aí, né? Então, isso eu acho que aí suplanta o individual, sabe? É uma coisa que a gente tem até falado muito no grupo.
porque acaba que, eu decidi, porque todos os benefícios, traz inúmeros benefícios, né? Eu digo que o chip da beleza é porque, assim, a beleza ela é um conceito tão subjetivo, né? Para você reduzir um chip a aquela beleza, aquele. Mas, enfim. Ana, isso não garante performance, entendeu? Isso não garante esses benefícios todos. Você falou, ele te garante tantos benefícios, ele não garante. Porque se você não treinar, não comer direito, não sei o quê, entendeu? E às vezes a pessoa fica motivada, eu coloquei o DIU, agora eu vou treinar, agora. E talvez ela fosse conseguir sem isso, entendeu? Eu acho que o que você Não, falou o é muito chip, verdade. A ideia o chip, individual de você colocar, tudo bem, mas se não fosse. Você foge do fair play, entendeu? É doping. Então, enfim, E aí aí você eu acho que a precisa. importância de um médico que oriente bem, porque é muito normal você passar por médicos que vejam os seus exames e falar que você precisa fazer reposição. Acho importante falar a diferença da reposição. Tati, pelo amor de Deus, vamos lá, eu faço reposição hormonal, mas não é doping, é minha reposição. Não, e existe. Exatamente, existe Só para deixar reposição isso hormonal. muito claro. Não, a reposição Não é chip hormonal da beleza, só para eu não não me é chip quebrar. da beleza. Não é. E Mas assim, a gente tem um dentro das médico que oriente a reposições. reposição correta, né? Sim, não, o chip da beleza nem foi feito para você fazer reposição hormonal. Quando você quer repor um hormônio na mulher, o que você quer principalmente repor é o estrogênio. O chip da beleza, né, vem com a gestrinona, vem com a testosterona, que não é a prioridade para quando você está querendo proteger teu osso, entendeu? Então, não é realmente essa a questão, né? essa foi uma pergunta, né? Se toda reposição hormonal é doping. Não. O que seria e o que não seria? Você tem substâncias que você pode usar que são doping, né? Qual que é o conceito de doping? Você usar uma substância, enfim, que possa causar prejuízo, que seja contra os valores do esporte e tudo mais. Mas a substância proibida, se ela pode ser substituída por uma outra que não seja doping. Então, por exemplo, no caso da Má, eu podia dar uma substância lá, tibolona. Tibolona está lá na lista das substâncias proibidas. Eu podia medicá-la com isso. Mas não, eu tenho um outro substituto, então eu sou obrigada a usar o substituto. Entendeu? Entendi. É isso. Tá, e outra coisa que mencionam muito no grupo é que o médico, a Marina acho que ia falar, não sei se ela ia falar disso, mas o médico fala, vamos adequar o seu índice, o seu percentual aos valores, aos parâmetros de referência. Como se fosse uma obrigatoriedade você estar com aquele percentual. Então, em termos de saúde... entendeu? Assim, não existe, por exemplo, olha o biotipo da Bruna, olha o seu óleo da Má, cada uma performa com um percentual de gordura diferente. E, de repente, se eu colocar a Bruna com 8% de gordura, ela deixa de ser a Bruna, entendeu? Então, mas ela bateu o percentual. Nossa, parabéns, você conseguiu. Mas e aí? Ela não levanta da cama, entendeu? Então, assim, não existe isso. Não existe um padrão igual para todo mundo. Isso é uma briga gigante. Eu tinha atleta, gente, que pesava toda segunda-feira. As meninas, elas comiam no sábado, vomitavam no domingo e pesavam na segunda, entendeu? Para bater aquele peso. Isso é saudável? Entendeu? Então, assim, esse conceito tem que cair. Obviamente, né, e aí vem da parte nutricional, do acompanhamento por um nutricionista gabaritado, né? Assim, você manter o seu peso, você ter um aporte nutricional adequado para aguentar tudo que vocês fazem. Vocês têm que ter um pré-treino, um pós-treino direitinho, entendeu? Mas o percentual de gordura... Ok, vocês não podem ser pesadas, porque talvez realmente vocês vão ter que carregar esse peso a prova inteira, entendeu? Mas bater um peso, um percentual de gordura e achar que isso está associado a um resultado melhor, não é verdade, entendeu? Eu me referia à testosterona, porque
já aconteceu de, tipo, no exame dar baixa testosterona e o médico dizer, vamos adequar essa testosterona aos valores de referência, ou aos parâmetros, eu posso estar falando errado o Não, você termo, não tá. mas aos parâmetros de referência. Então, só isso, só porque seu teste, porque você mesma falou, né, que os exames, não dá para você pegar um exame, uma coleta e definir que aquela ali é não, então tá, sua testosterona tá baixa, você vai ter que repor para chegar no parâmetro, nos valores de referência. Foi mais nesse sentido a minha pergunta. Primeira coisa, você só dosa testosterona na mulher se você achar que ela tá alta, tá? Então, se ela tá com espinha, com aumento de pelo, que são características androgênicas mais masculinas, então tá crescendo pelo na face, mais na virilha, no meio aqui do tórax, você vai investigar essa mulher, porque isso pode, ou acne, né? Face, dorso, você vai investigar essa mulher. Caso contrário, os testes, os exames de testosterona foram feitos para serem dosados em homem. Então, às vezes, tem laboratório que pega lá não detectado. Obviamente, a gente tem testosterona, faz parte, mas aquele kit não é sensível o suficiente para dosar hormônio feminino, né? Então, assim, é banido nas principais sociedades aí de gineco, de endócrino, que se dose testo em mulher. Primeiro, até pelo que eu falei lá no começo, você tem que saber a época do ciclo para dosar. Se você está usando contraceptivo hormonal, a gente só dosa na mulher quando tiver aumentado. Os kits não foram feitos para dosar em mulher, tá? Então, as principais sociedades até vão banir isso. E aí, quando você fala exatamente isso que você falou, Ana, sua testo está baixa, eu vou repor. Em termos, primeiro, de doping, nenhum exame justifica a reposição de testo. Aquele exame não vai te proteger, tá? E segundo, a dosagem de testo, principalmente para gente que não está na menopausa, não faz o menor sentido. A gente só vai dosar, só vai repor testo para uma mulher na menopausa que tem um negócio que é o desejo sexual hipoativo. Então, ali você pode dar. Mas para a gente, essa testosterona que é prescrita, aquele gelzinho que fala, não, é só um pouquinho. Em teoria, isso não é uma conduta adequada, entendeu? Entendi. Sim. Não é adequada e também configura doping. Sim. Doping. Bom, Sim. nós temos pouco tempo, né, Marina? Marina que está controlando aí, que ela falou que falta pouco tempo. Já. Eu acho que a gente pode fazer a parte das dicas para encerrar esse bloco e aí depois a gente vê como é que a gente faz com os outros assuntos. Pode ser? Eu acho ótimo encerrar com diquinhas leves, depois de tanta informação. A gente vai precisar até reouvir de novo. Então, bora lá. Marina desde a primeira vez que eu falei com a Marina, ela tinha uma dica, porque ela passou por isso, né, no início do triatlo, sobre as roupas, né, que ela não sabia e que não falaram para ela. Então, vou dar a palavra para você, Marina. Eu acho que, assim, quando eu comecei no triatlo, ninguém falava exatamente como treinar. Pedalar horas e horas de calcinha. Sendo que a gente usa bermudinha com forro. Sempre pedalava com homem. Então, os homens terminam o treino e não trocam a bermuda, né? Eles não têm essa preocupação. Fica lá na padaria tomando o café deles. A gente, quando para fazer xixi em posto, nem sempre é um lugar salubre. Então, essa troca imediata depois, aí acho que a Tasha até pode falar um pouquinho, mas assim, as dicas que eu daria para quem está começando é se preocupar com esses detalhes que só a gente sabe. Ver se você realmente precisa pedalar de calcinha, né, Bro? Uma coisa que machuca tanto, a gente vê tanta menina fisicamente machucada. Eu me machuquei muito no começo, assim, de sair pele e não precisava passar por isso. Podia só passar ali. Vaselina de farmácia é diferente da vaselina específica para você passar nessa região. Tem que ter uma vaselina específica. Você não pode ir na farmácia comprar vaselina e passar na virilha, né? A Bruna deve estar rindo, porque deve ter feito muito isso também. A Bruna tem 10 mil anos a mais de triatlon do que eu.
Mas eu acho que de uns 3 anos para cá que tem mais mulher, uns 3, 4 anos. Eu comecei 6 anos atrás, então não tinha isso. Eu não sabia que precisava usar vaselina, eu só fiquei sabendo quando eu comecei a treinar com meninas de São Paulo, que tinha um grupo de meninas. Até então era do interior, ninguém falava isso para mim. Que não precisava da É, calcinha, eu, que, sabe, você precisa se trocar depois de um treino. Então, você... quando eu comecei, não existiam esses cremes que agora existem, né, Max? Você comentou. Tem Sim, muitas marcas hoje, né? Algumas, e a gente tem acesso a cremes que são, né, anti-atrito, mas no começo não tinha, então era na base da vaselina mesmo, hipoglós, vaselina. Hipoglós eu acho que eu uso até hoje às vezes. Eu acho que ele que previne bem também. Eu prefiro sobrar do que machucar, entendeu? Então, se não está fazendo mal, ele forma uma camadinha ali e eu passo o antiatrito também. Mas a gente não sabe, né? No começo a gente não sabe e não tenho vergonha de perguntar, né, Mas eu acho que isso é importante. Às vezes a gente fica, ai, meu, não vou perguntar para ela, porque, ai, para ela é tão óbvio. Agora, mas eu também sofri, então pode agora, depois de eu ter perguntar, não tem ficado problema meses nenhum, em né? carne viva, sabe, ter... É, Não Isso precisa... acaba dolorido, né? limitando os treinos mesmo, né? Porque se você ficar em carne viva, vai ficar mais difícil para você voltar para o próximo treino. Você tem que ter dor da musculatura, não você tá machucada de verdade. A parte ginecológica, né? Assim, para mim, para passar para vocês, eu sempre falo, se você não for tomar banho na sequência, você tira a sua roupa suada, entendeu? Tira a calcinha, se for o caso, ou tira a bermuda e coloca alguma coisa seca, porque a gente tem uma flora vaginal. Nessa flora vaginal, a gente tem fungo. O ambiente quente e úmido predispõe à candidíase. Candidíase é uma alteração super benigna, mas quem já teve sabe que coça de verdade, entendeu? E essa coceira, eventualmente, é muito ruim e você pode causar uma infecção secundária numa pele que já está machucada, entendeu? Então, assim, a dica para as meninas é isso mesmo: acabou o treino, não vai tomar banho, troca, porque senão você chega em casa, você vai olhar um pouquinho da televisão, você vai comer alguma coisa, você vai parar na padaria, entendeu? E aquilo ali fica quente e úmido, né? Então, é importante. O que vai passar, a única coisa que eu ouvi aí vocês falando esparadrapo, eu achei meio traumático, né? Uma cola, alguma coisa assim. Não sei se é Esse eu não algo ouvi. recorrente. Eu vi no grupo ali, Não. né? Uma pergunta que acho que a menina usava esparadrapo. É, Eu primeiro, acho né? que é quando inflama, é, tem uma, assim, às vezes na virilha inflama uma bolinha, né? Era isso que ela estava falando. E aí eu acho que para amenizar a dor, coloca o esparadrapo. Eu só não sei se isso depois, quando for tirar, não vai ser pior, Porque é né? uma pele tão sensível, Acho tão que é pior. fininha. Foi isso que eu pensei, por isso que eu estranhei o esparadrapo, entendeu? Pode ser um micropore, eventualmente pode ser, sei lá, um curativo específico, mas sempre existe aí um trauma de uma cola, alguma coisa assim, né? Então tem que tomar cuidado realmente com isso também. Risco de foliculite, né? Que são os pelos encravados, né? Então, tudo isso é importante. A gineco aqui vai sempre pedir para vocês deixarem um pouco de pelo, pelo é protetor, mas a maioria das atletas não gostam de ter pelo, né? Então, assim, eu falo que às vezes essa briga eu já perdi, sabe? Assim, mas o pelo ele é protetor, de certa forma, né? Isso é uma outra coisa, eu vou ser bem sincera, que eu estou tentando me acostumar. Do tipo, tá tudo bem se eu não conseguir depilar, entendeu? Tá tudo bem se eu não tiver sempre depilada, porque às vezes a correria do dia a dia, às vezes, assim, é desconfortável para mim, mas eu estou tentando até trabalhar essa aceitação, sabe? Porque é isso, às vezes Não dá protege para um ser pouco mais. perfeito o tempo todo, gente. Sinto muito. E eu sinto que no pedal, quando eu não estou depilada total, assim, é mais cômodo para mim, sabe? É porque a gente não está acostumada com isso, assim, né? Porque eu depilo desde a adolescência, né? Por isso que eu tô falando, eu não é a gente é muita gente, né, Tati? Eu não estou acostumada com ficar sem depilar, mas agora eu tô tentando aceitar, ó, não dá, a correria do dia a dia vai ficar assim, e no pedal, para mim, treinos longos, quando eu não estou depilada, é mais confortável.
Não sei se tem Então, uma relação aí, mas e- para mim é isso. mas o pelo é protetor, né? A gente vê isso mesmo, né? A pele ela acaba ficando com uma textura diferente na ausência de pelo, né? E a pergunta Uhum. também, né? Não sei nem se está implícita, né? Você depila para você, né? Assim, você não depila porque, né? Sei lá, perna, porque, não estou depilada hoje. É, fulano vai ver, ciclana vai ver, entendeu? Assim, o negócio tem que ser muito pessoal, né? Mais de mim mesma, mas esse negócio aí de Não. depilar a perna já superei, já. Não dá, Não dá para ganhar todos depila, os batalhas, não dá para fazer unha no meio não disso. é? Aí não dá, não tem como, né? Ai. Mais alguma dica, meninas? Eu posso fazer uma autopropaganda aqui? A gente lançou recentemente um maiô e um sunkini com forro menstrual, forro para fluxo menstrual. Então, lá atrás, quando a gente estava falando, né, do abandono do esporte por causa da menstruação, lidar com o fluxo, tem algumas bermudas também que tem forro menstrual, né? Isso também tem sido uma conquista, né? A Fabiola Molina é uma ex-atleta olímpica que tem uma rede, né, de maiôs e a gente lançou agora, né? Então, assim, de novo, para permitir que a mulher faça o esporte com algo adequado para o corpo dela, pensando até em algo sustentável e tudo mais, para que isso não seja um problema, entendeu? Então, para a saúde feminina também, né? Então, acho que é Achei isso o só. máximo. Então, a gente, de novo, sabe por que eu também puxei isso? Porque a gente, de novo, a gente é mais velha, novas, mais velhas, né? E muito mais, assim, seguras. Mas isso é uma conquista, entendeu? Isso é um processo, né? A gente está falando aqui, gravando um podcast sobre menstruação, mas isso nunca tinha sido feito antes. Vai. Vocês trouxeram aí o assunto porque vira necessidade. Cara, a gente está em 2022, entendeu? Quantos o Gabriel falou que já gravou, sabe? Então, assim, tem que falar para as meninas novas mesmo, sabe? Que tá tudo bem, né? Assim, se não tem problema se você não depilar, vai usar hipoglós se for bom para você, tá tudo bem, não precisa ser o creme mais caro, entendeu? Tudo isso tem que ser falado, porque vocês mesmos falaram, teria sido bom se vocês soubessem antes, entendeu? E ninguém Uhum. chega para outra e fala assim, você tem corrimento? Entendeu? Não pode falar, mas não, nós temos, entendeu? E como previne, sabe? Essas Isso dicas têm que ser significa, dadas. né? Isso significa, isso aí. Com relação ao maiô, deixa eu perguntar, que também foi discussão no grupo. O forro é só na parte é o maiô inteiro? Essa era a dúvida. Se era o maiô inteiro tecido ou só na parte baixa? Só no forro mesmo? Só o maiô e o sunkini, ele é igualzinho, a mesma estampa de um maiô normal. Então, assim, não é que a pessoa comprou o maiô de menstruação, ninguém vai saber. E aí, né, eles têm as mesmas estampas. E aí embaixo, esse forro foi planejado para que tem todo um particular exatamente para o ambiente aquático, né? Então, ele absorve, né, o fluxo, mas ele é impermeável, a água não entra, porque senão ele iria insuflar, entendeu? Inflar ali, né? Então, assim, ele absorve o fluxo, e ele não deixa a água entrar. Então, você consegue treinar e só tá ali embaixo. O maiô em si, a parte de cima e tudo mais, é normal, entendeu? Você pode comprar sua calcinha se você quiser, por exemplo. Uhum. Tá. Era essa discussão, que a gente não tinha conseguido chegar a uma conclusão. Não, Mais ninguém vai. alguma dica? Mais alguma dica, menina? Acho que por hoje é Sempre só. cuidado, tá bom? Quando vocês passarem as substâncias, é sempre assim, virilha, né? Assim, grandes lábios, nada muito intravaginal, porque senão a gente altera o pH vaginal, né? E aí predispõe corrimento, um pouquinho toda mulher tem. Mas nessa alteração de pH é quando aparecem os corrimentos patológicos, né? Que pode mudar de cor, que pode ter cheiro, que pode dar coceira. E aí esses têm que ser tratados.
Eu vou só finalizar com a pergunta se o corrimento, a corrida, ela pode dar corrimento, ela pode induzir algum corrimento. Era essa pergunta que foi feita no grupo, porque parece que muitas corredoras relataram isso, sabe? Que o corrimento, tiveram corrimento depois de iniciar a corrida. A manutenção da roupa suada pode predispor, por causa desse ambiente quente e úmido. Por isso que, assim, a gente sempre fala, se vocês puderem, durmam sem calcinha. É um momento que dá para arejar um pouco, e isso dá uma reequilibrada. Probiótico é uma medicação super legal. Ela melhora a flora intestinal e melhora também a vaginal. Então, também é um bom equilíbrio, né? Mas o corrimento em si, nem sempre... Ele incomoda a gente, mas não necessariamente ele tem que ser tratado. Como eu falei, os sinais vai ser uma alteração importante de cor, o cheiro e a coceira. Caso contrário, é chato, mas é igual a gente tem lágrima no olho, a mucosa da vagina tem o corrimento para lubrificar. Muito obrigada. Esclareceu. Vamos encerrar, então, antes que o Gabriel me mande mais uma mensagem, que deu tempo. Quero agradecer. Peraí, deixa eu falar rapidinho, porque a Bruna até falou que ninguém tinha falado para ela. Assoalho pélvico é uma musculatura muito importante. Menina que perde xixi não pode achar que isso é normal, tá? O assoalho pélvico faz parte do core, então treinar o assoalho pélvico vai minimizar a lesão, lombalgia, ele sustenta, né, a bexiga, o útero e o intestino, e ele absorve o impacto. E ele é uma musculatura, ele entra em fadiga como qualquer outra, tá? Então faz parte ali a mulher se conhecer, passar por uma fisioterapia pélvica, que é quem pode fazer identificação, prevenção e tratamento, tanto de incontinência urinária, quanto eventualmente de incontinência para flatos, né? Fezes, enfim, dependendo aí do grau, tá bom? E a gineco também pode ajudar, né, Bruna? Não, a gente tem, é uma parte do nosso corpo que a gente às vezes não conhece e que é super importante. Só para falar que a gente não falou. Não, mas eu ia sugerir... Sim, também... Não, só rapidinho. É só não ter vergonha, porque você vai na fisioterapia pélvica, só tem grávida. Na que eu vou, por exemplo, só tem grávida e eu de atleta. Então, o atleta pode ir, escute seu médico, faça a prevenção. É um músculo que, infelizmente, os profissionais de educação física não aprendem a trabalhar na faculdade. Eu acho isso uma grande falha, a gente deveria aprender também. Mas a fisioterapia pélvica é uma ferramenta incrível que eu comecei e não paro mais, porque ajuda muito, é muito legal. Isso aí. Eu ia sugerir que, já que alguns assuntos passaram muito rápido, né? Tem da mulher atleta, assoalho pélvico, tem também as meninas falaram de tratar a atleta que está na menopausa e a questão da atleta que está grávida, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um novo episódio do MTCast para tratar com mais detalhes sobre esses assuntos. E se vocês toparem, vai ser ótimo. De acordo. Cobra o Gabriel depois. Então, pronto, meninas, quero agradecer a presença de todas, por terem topado, trazido as experiências, que eu acho que é muito importante, e o conhecimento, né, a informação. Tati, você é muito didática, a sua linguagem é muito acessível, acho que isso também é muito importante, né? Às vezes a gente vai no médico e não tem, acaba saindo de lá mais perdido do que entrou, então, muito obrigada. Bruna, sempre com a sua experiência também, é uma pessoa que eu adoro seguir no Instagram, porque é vida real mesmo, né? A gente vê o que você passa, não tem nada de fake ali, não. E a Marina, que eu tive o prazer de conhecer, sei o quanto ela é batalhadora, treina, e quero que ela venha a Brasília em dezembro para a gente pedalar juntos, né? Então, muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Ana, por tudo que você faz. Aquele grupo que você toca é algo incrível, realmente, a troca e o que está proporcionando essa conversa. Obrigada a você. Obrigada também pelo convite. Para mim é muito gostoso estar aqui. Acho que vocês foram sensacionais, na verdade, assim, colocando a experiência de vocês, se expondo vida real mesmo, né? Porque é só assim que a gente vai trocar. Se ficar mostrando que é tudo perfeito, a gente não se ajuda, né? Sororidade. Obrigada. É isso, a vida real é tosse. Eu agradeço as meninas pelo convite.
Ana, parabéns pelo super trabalho, assim, eu comecei há bem mais tempo no esporte, fico muito feliz em ter iniciativas de mulheres, a gente falar do esporte, eu acho que isso só faz a gente crescer e parabéns de novo pela iniciativa, pelo Mundo Tri, por abrir esse espaço, convidar vocês, poder estar aqui, espero que todas tenham gostado e a gente sempre está à disposição, né, gente? Fiquem sempre, perguntem, tirem dúvidas, estamos aqui para isso. É isso. Muito obrigada. E para finalizar, o nosso lema é Juntas Somos Mais Fortes. Então, é assim que a gente termina esse episódio. Obrigada, meninas. Um beijo.